Maria Novak sentia o vento frio da manhã acariciar seu rosto enrugado, enquanto se despedia da casa que havia sido seu lar por tantas décadas. Aos 80 anos, era uma mulher de aparência frágil, mas de espírito forte. Seus olhos azuis, que haviam testemunhado tanto da vida, agora estavam turbos pela idade, mas ainda brilhavam com uma chama de determinação. Ela sabia que este dia chegaria, mas nunca pensou que seria tão doloroso. Seu filho mais velho, Pio, e sua filha, Helena, estavam ao seu lado, mas suas expressões eram de impaciência e inquietação. Eles a tratavam como um fardo, um peso a ser carregado até que pudessem finalmente se livrar dela. Enquanto subiam na velha caminhonete que os levaria ao asilo, Maria olhou para a casa pela última vez. A casa de tijolos vermelhos com a pequena varanda, onde tantas memórias haviam sido construídas, parecia um sonho distante agora. Cada janela, cada porta guardava segredos e risos, discussões e reconciliações, todas as histórias que fizeram de Maria quem ela era. Mas havia algo mais, algo que ninguém conhecia, nem mesmo seus próprios filhos, algo escondido, enterrado nas profundezas de sua alma, que ela sabia que nunca poderia revelar, pelo menos não ainda. Pio dirigia em silêncio, os olhos fixos na estrada à frente. Ele era um homem de negócios ambicioso, sempre em busca de lucro, sempre planejando o próximo movimento. Ao lado dele, Helena mexia nervosamente em seu celular, talvez trocando mensagens com o advogado da família sobre o que fariam com a casa depois que a mãe fosse instalada no asilo. Para eles, a herança de Maria era tudo o que importava. Os sacrifícios, as histórias e as lições da mãe foram deixados de lado em nome de uma promessa de riqueza. Maria não culpava os filhos por seus desejos, mas não podia deixar de sentir uma pontada de tristeza ao perceber o quanto eles haviam se afastado das coisas que realmente importavam. Eles não sabiam que, nos últimos anos, ela passara muitas noites relembrando os dias de sua juventude, quando a vida era cheia de promessas e esperanças. Havia um segredo guardado dentro dela, algo que ela manteve escondido por tantos anos, e que um dia ela temia viria à tona. Chegando ao asilo, foram recebidos pela enfermeira-chefe, uma mulher de meia idade, com um sorriso gentil que parecia compreender a dor silenciosa que Maria carregava. "Bem-vinda, senhora. Vamos cuidar bem da senhora aqui." Maria sorriu de volta, um sorriso tímido, mas agradecido. Ela sabia que o asilo não era um lar, mas poderia ser um lugar de descanso. Enquanto Pio e Helena assinavam os papéis necessários, Maria foi levada para o quarto que agora seria seu. Era pequeno, com uma janela que dava para o jardim, onde algumas poucas flores lutavam contra o inverno iminente. Ela sentou-se na cama, o colchão rangendo sob seu peso leve. Fechou os olhos por um momento e respirou fundo. Ela sabia que o tempo estava se esgotando, e que talvez fosse o momento de finalmente enfrentar o que havia sido deixado de lado por tanto tempo. Pio e Helena entraram no quarto e, após alguns momentos de despedida formal, saíram rapidamente, ansiosos para voltar às suas vidas agitadas e cheias de compromissos. Para eles, este era apenas um passo necessário para garantir a herança. Maria, porém, sabia que o maior tesouro de todos ainda estava por ser descoberto. Um tesouro que não se media em dinheiro ou posses, mas em memórias, arrependimentos e verdades que aguardavam ser contadas. Com o cair da noite, Maria se ajeitou na cama, olhando pela janela. Lá fora, a lua cheia iluminava o céu, e o silêncio do asilo era interrompido apenas pelo som distante de risos e conversas dos outros residentes. Em seu peito, sentia o peso do segredo que carregava há tanto tempo. Ela sabia que, em breve, tudo mudaria, e quando isso acontecesse, suas lágrimas seriam apenas o começo de uma verdade que ninguém estava preparado para ouvir. Os primeiros dias de Maria no asilo foram silenciosos e introspectivos. Ela passava grande parte do tempo sentada perto da janela, observando o movimento lá fora, as folhas caindo das árvores, os pássaros buscando refúgio nas copas já desfolhadas. Havia algo de pacífico naquele cenário, um contraste com a inquietação que sentia no coração. Seus filhos apareciam raramente, geralmente para checar os documentos do inventário ou para discutir assuntos legais. Era evidente que estavam mais preocupados com o que ganhariam do que com o bem-estar da mãe. No entanto, Maria não estava completamente sozinha. Ela fez amizade com algumas das outras residentes, especialmente uma mulher chamada Cristina, que tinha pouco mais de 70 anos e um humor ácido que escondia uma profunda sabedoria. Cristina percebeu rapidamente que havia algo diferente em Maria, algo que ela mantinha escondido, uma espécie de peso que carregava em seus ombros. Maria olhou para ela surpresa pela percepção. "Ah, e isso é verdade." Cristina concordou rindo. "Mas às vezes precisamos parar de correr e encarar o que nos assombra, enfrentar nossos próprios fantasmas."
As palavras de Cristina ecoaram na mente de Maria enquanto ela se deitava para dormir naquela noite. Ela sabia que havia segredos que nunca tinha compartilhado, segredos que poderiam mudar tudo. Enquanto encarava o teto do quarto, lembranças da juventude começaram a ressurgir. Memórias de uma vida que ela viveu antes de se tornar a mulher que seus filhos conheciam. Décadas atrás, antes de se casar e formar uma família, Maria tinha sido uma jovem cheia de sonhos. Apaixonou-se por um homem chamado Alexander, um artista de espírito livre que a encantou com sua paixão pela vida e pelo que fazia. Eles tiveram um romance intenso e arrebatador, mas também cheio de desafios. Alexander era um homem cheio de mistérios, sempre envolvido em situações complicadas. E antes que Maria pudesse sequer entender o que estava acontecendo, ele havia desaparecido, deixando apenas uma carta e uma promessa de que voltaria para buscá-la. Uma promessa que nunca foi cumprida. Meses depois do desaparecimento de Alexander, Maria descobriu que estava grávida. No entanto, antes que pudesse sequer considerar o que fazer, um acidente trágico mudou tudo. Naquela época, grávida e sem apoio, Maria tomou a decisão mais difícil de sua vida. Ela deu seu bebê para adoção. Ninguém sabia desse segredo, nem mesmo seu falecido marido. Ela manteve o silêncio, escondeu a dor e criou seus filhos, Pio e Helena, como se nada tivesse acontecido. Mas todos os dias, ela pensava na criança que nunca teve a chance de conhecer. Agora, enquanto estava sozinha no asilo, o peso de sua decisão de décadas atrás parecia mais forte do que nunca. Ela não sabia o que havia acontecido com seu filho perdido. Mas a culpa e a saudade nunca a abandonaram. E agora, vendo como seus próprios filhos estavam agindo, sentia que o segredo que carregava precisava ser revelado. Não por eles, mas por ela mesma, para finalmente encontrar paz. Aos poucos, rumores começaram a se espalhar pelo asilo. As enfermeiras cochichavam entre si sobre a nova senhora que parecia ter um passado interessante. Cristina, sempre curiosa e pronta para uma boa história, começou a pressionar Maria por mais detalhes. Você precisa falar sobre isso, Maria. Guardar essas coisas só vai te consumir. Talvez seja a hora de buscar o filho que perdeu. Maria sabia que Cristina tinha razão. Ela passou dias ponderando sobre o que deveria fazer. Até que, certa manhã, decidiu dar o primeiro passo. Pediu a uma das enfermeiras que a ajudasse a encontrar um detetive particular. Ela sabia que era uma longa jornada, mas sentia que era o momento certo para começar a procurar. Enquanto isso, Pio e Helena continuavam a planejar o futuro, preocupados com a venda da casa e a divisão dos bens. Eles estavam longe de imaginar o que a mãe estava fazendo, pois para eles, o que realmente importava era a herança. Porém, seus planos logo seriam interrompidos por uma descoberta chocante que abalaria todas as suas certezas. O mistério do passado de Maria estava prestes a ser revelado, e quando isso acontecesse, nada mais seria como antes. Maria começou a fazer ligações discretamente. Primeiro, ela contatou o advogado da família para ter certeza de que ela ainda tinha controle sobre suas finanças. Depois, entrou em contato com um investigador de confiança, um homem de meia-idade chamado Jakub Kowalski, conhecido por sua discrição e eficácia. Jakub ficou intrigado com o caso de Maria. Eu não costumo aceitar casos de pessoas em asilos, ele admitiu na primeira ligação. Mas algo na sua voz, Sra. Novak, me fez querer ajudar. Eles se encontraram na pequena sala de visitas do asilo. Maria explicou a situação com voz calma, mas firme, contando pela primeira vez para alguém o segredo que guardava há tanto tempo. Jakub ouviu em silêncio, tomando notas. Ele percebeu que essa não era apenas uma busca por um filho perdido, mas uma tentativa de uma mulher de encontrar redenção e paz antes que fosse tarde demais. Enquanto as investigações de Jakub começavam, as tensões aumentavam. Pio e Helena começaram a notar que a mãe estava diferente, mais alerta, mais determinada. Eles ficaram desconfiados, mas não sabiam o que estava acontecendo. Para eles, Maria era apenas uma velha senhora que precisava ser controlada. No entanto, logo perceberiam que estavam terrivelmente enganados. Um dia, uma carta chegou ao asilo. Endereçada a Maria. Ao abri-la, suas mãos tremiam. Era de Jakub, com informações preliminares sobre sua busca. A carta dizia que ele havia encontrado uma pista, algo que poderia levá-la a seu filho. Maria sentiu o coração acelerar. Ela sabia que estava prestes a embarcar em uma jornada emocional que poderia trazer respostas e possivelmente confrontar o passado de uma maneira que ela nunca imaginou ser possível. Os dias seguintes foram cheios de ansiedade e esperança. Maria se encontrava constantemente em sua janela, olhando para o horizonte, imaginando o que o futuro reservava. Ela sabia que essa busca poderia não levar a lugar algum,
mas sentia que precisava tentar. Pela primeira vez em muitos anos, ela se sentia viva, cheia de propósito. E embora seus filhos continuassem a ignorá-la, focados apenas em seus próprios interesses, Maria sabia que estava no caminho certo. Enquanto Maria aguardava ansiosamente pelas novas descobertas de Jacob, Pio e Helena continuavam cegos pelas questões financeiras. Porém, com cada passo que Maria dava em direção ao seu passado, um novo mundo de possibilidades se abria. O segredo que ela guardou por tanto tempo estava prestes a ser revelado. E quando isso acontecesse, seria impossível voltar atrás. Maria Novak sentia o tempo correr como areia entre os dedos. Enquanto esperava por notícias de Jacob, o detetive particular que contratara, ela passava cada vez mais tempo mergulhada em pensamentos do passado. O pequeno quarto do asilo parecia-se fechar ao seu redor, tornando-se uma prisão de lembranças dolorosas e arrependimentos. Mas ao mesmo tempo, havia uma nova chama de esperança dentro dela. A possibilidade de encontrar seu filho perdido, a chance de fazer as pazes com o passado, lhe dava forças para continuar. Uma manhã, Jacob chegou ao asilo sem aviso prévio. Seu rosto estava sério, mas havia um brilho em seus olhos. "Encontrei algo, Sra. Novak", disse ele, enquanto Maria o conduzia até a sala de visitas. "Precisamos conversar." Maria sentou-se, o coração batendo forte. Jacob puxou uma cadeira e sentou-se à sua frente. Ele colocou um envelope sobre a mesa e empurrou-o na direção dela. "Achei registros de adoção que correspondem ao período em que a senhora disse ter entregue seu filho", explicou Jacob. "Há uma pista que indica que ele foi adotado por uma família em Varsóvia. Seu nome, depois da adoção, foi mudado para Jan Kowalski." Maria sentiu uma onda de emoções. O nome não lhe era familiar, mas a ideia de que havia uma identidade para o filho que ela nunca conheceu era esmagadora e emocionante ao mesmo tempo. "Jan Kowalski, é tudo o que sabemos?" Ela perguntou com a voz trêmula. Jacob assentiu. "Por enquanto, sim, mas encontrei alguns documentos que sugerem que ele ainda pode estar em Varsóvia. Se a senhora quiser, posso continuar investigando." Maria hesitou por um momento. Ela sabia que essa busca poderia trazer à tona sentimentos há muito enterrados, mas também sabia que precisava de respostas. "Sim, por favor", respondeu ela finalmente. "Continue, quero saber o que aconteceu com ele." Enquanto Jacob intensificava suas investigações, Pio e Helena começaram a perceber que algo estava acontecendo. Um dia, ao visitar o asilo, Helena percebeu que a mãe parecia mais animada, quase feliz, o que a deixou desconfiada. "Mãe, o que está acontecendo?" perguntou ela tentando parecer casual. "Você está... diferente." Maria sorriu suavemente, sabendo que seus filhos não entenderiam. "Apenas aproveitando o tempo que me resta, querida", respondeu ela. Mas Helena não estava convencida. Ela começou a vasculhar o quarto da mãe quando Maria estava fora, procurando por qualquer sinal do que poderia estar acontecendo. Finalmente encontrou a carta de Jacob, esquecida debaixo de um livro. Quando Pio soube do conteúdo da carta, ficou furioso. "O que ela está fazendo?" gritou ele. "Ela está tentando encontrar um filho que abandonou há décadas. Isso é loucura. Precisamos impedi-la antes que faça algo que comprometa a herança." Helena, no entanto, sentiu algo diferente ao ler a carta. Pela primeira vez, ela viu a mãe sob uma nova luz. Talvez Maria tivesse tomado a decisão de dar o bebê para adoção porque acreditava que era o melhor a fazer na época. Mas ainda assim, havia um filho perdido em algum lugar, e a mãe deles estava tentando encontrá-lo. Uma parte de Helena começou a se perguntar se deveria apoiar a mãe em vez de lutar contra ela. Mas Pio não queria ouvir. "Ela não pode fazer isso. Vamos falar com o advogado e garantir que ela não possa tomar decisões sozinha." Decidiu ele, sem perceber que sua atitude estava afastando-o ainda mais da mãe. O desejo de controlar a situação começou a corroer qualquer resquício de empatia que ele pudesse ter tido. Enquanto isso, Jacob continuou sua investigação. Ele descobriu que Jan Kowalski havia se tornado médico e trabalhava em um hospital em Varsóvia. Era um homem respeitado, conhecido por sua dedicação e compaixão pelos pacientes. Jacob também descobriu que Jan nunca soubera que havia sido adotado. Para ele, a vida sempre fora simples. Ele era filho único de pais amorosos e nunca questionara suas origens. Quando Jacob contou isso a Maria, ela sentiu uma mistura de alegria e tristeza. Seu filho estava vivo, saudável e parecia ter uma vida boa. Mas a ideia de que ele não sabia de sua existência a fazia questionar se deveria aparecer na vida dele e causar um possível caos emocional. "E se eu o machucar ao aparecer?" perguntou Maria, a voz fraca.
E se ele me odiar por tê-lo abandonado? Jacob foi honesto. Isso é um risco, Sra. Novak. Mas também pode ser uma oportunidade de cura para vocês dois. Se eu puder dar um conselho, diria que vale a pena tentar. Enquanto Maria ponderava sua decisão, Pio e Helena continuaram a pressionar o advogado da família, tentando evitar que a mãe gastasse mais dinheiro em sua busca. Ela está fora de si, argumentava Pio. Precisa de uma intervenção. O advogado, no entanto, era um homem justo. Sua mãe está lúcida e capaz de tomar suas próprias decisões, disse ele. Ela tem todo o direito de fazer o que quiser com seu dinheiro e seu tempo. A recusa do advogado em ceder aos desejos de Pio aumentou sua frustração. Helena, por outro lado, começou a ver a situação de maneira diferente. Depois de refletir sobre a busca da mãe, sentiu-se comovida pela determinação de Maria. Uma noite visitou a mãe no asilo sozinha e sentou-se ao lado dela, pegando sua mão com gentileza. Mãe, começou ela hesitante. Eu li a carta de Jacob. Sei o que você está fazendo. Maria olhou para a filha, sem raiva, apenas surpresa. E o que você acha disso? Perguntou cautelosa. Helena respirou fundo. Acho que você tem o direito de procurar por ele. Se é isso que você sente que precisa fazer, quero que saiba que te apoio. As palavras de Helena trouxeram lágrimas aos olhos de Maria. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu que havia uma ponte de entendimento entre ela e a filha. Obrigada, Helena, disse ela, apertando a mão da filha. Significa muito para mim. Enquanto a relação entre Maria e Helena começava a mudar, Pio continuava a lutar contra a decisão da mãe. Mas quanto mais ele tentava controlar a situação, mais a verdade escapava de suas mãos. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Tudo o que queria era manter o controle e garantir que a herança permanecesse intacta. Mas as ações de sua mãe estavam atrapalhando seus planos. Então, um dia, Maria tomou a decisão que mudaria tudo. Com o apoio de Helena e a ajuda de Jacob, decidiu viajar para Varsóvia para encontrar Jan Kowalski. Sabia que seria uma reunião difícil, mas sentia que precisava fazer isso. Não apenas por si mesma, mas pelo filho que nunca conhecera. Quando chegou ao hospital onde Jan trabalhava, Maria sentiu uma onda de nervosismo. As mãos tremiam enquanto segurava sua bolsa com força. Jacob estava ao seu lado pronto para oferecer suporte. Você consegue, Sra. Novak, disse ele com um sorriso encorajador. Apenas siga seu coração. Entraram no hospital e Maria pediu para falar com o Dr. Jan Kowalski. Enquanto esperavam, Maria sentiu como se o tempo tivesse parado. Seu coração batia descompassado e as emoções conflitantes de medo e esperança a dominavam. Então, de repente, uma porta se abriu. E lá estava ele, Jan Kowalski, um homem alto com os olhos brilhantes de um azul familiar. Maria sentiu as lágrimas começarem a rolar por seu rosto. Ele se aproximou, confuso com a presença de uma mulher idosa e um homem desconhecido. Posso ajudá-los? Perguntou com uma voz calma e gentil. Maria tentou falar, mas sua voz falhou. Jacob interveio, explicando que Maria tinha algo muito importante para dizer. Jan olhou para eles, ainda sem entender, mas sentindo que algo significativo estava para acontecer. Maria finalmente encontrou sua voz. Eu sou sua mãe, disse ela, com a voz quebrada pela emoção. Eu te dei para adoção há muitos anos. Eu sinto muito, tão profundamente. O rosto de Jan empalideceu. Ele deu um passo para trás, como se tivesse levado um golpe. Minha mãe, ele repetiu em choque. Isso não pode ser verdade. Eu não sabia. O silêncio que se seguiu foi denso e cheio de emoção. Lágrimas caíam dos olhos de Maria, enquanto Jan tentava processar a revelação. Eles ficaram ali, de pé, no meio do corredor do hospital, suas vidas viradas de cabeça para baixo em um instante. Maria sabia que o momento era delicado, que seu futuro com Jan estava pendurado por um fio. Mas uma coisa era certa. O segredo havia sido finalmente revelado e o impacto de sua revelação estava apenas começando a ser sentido. O corredor do hospital parecia sufocante. O ar estava denso com as emoções à flor da pele de todos ali presentes. Maria, agora com os olhos cheios de lágrimas, sentia o peso da decisão de revelar seu segredo. O homem diante dela, Jan Kowalski, permanecia imóvel, o rosto uma máscara de confusão e choque. Ele, que havia passado a vida inteira acreditando ser filho biológico dos pais adotivos, agora estava diante de uma verdade devastadora que nunca imaginou. Isso é... Uma piada? Jan finalmente conseguiu murmurar, sua voz vacilando.
Ele olhou para Maria, depois para Jacob, esperando que alguém o desmentisse, que tudo aquilo fosse uma grande confusão. Mas o olhar de Jacob era sério, e os olhos marejados de Maria falavam por si só. Maria deu um passo à frente, as mãos trêmulas estendendo-se em direção ao filho. Eu sinto muito, Jean. Sinto muito por tudo. Nunca quis te abandonar. A vida me forçou a isso. Mas eu pensei em você todos os dias, desde aquele momento. Jean recuou um passo, a mente girando em 1000 direções. Você. Você me abandonou. Ele mal conseguia encontrar as palavras, seu peito se apertando com a avalanche de sentimentos. Eu não sabia. Nunca soube. Enquanto Jean lutava para compreender a verdade recém-revelada, Maria sentiu seu coração despedaçar-se mais uma vez. Ela sabia que o que estava fazendo era necessário, mas não podia deixar de sentir a dor de ver o choque e a tristeza nos olhos de seu filho. Ela esperava que essa revelação trouxesse uma conexão, mas agora estava começando a temer que só tivesse causado mais dor. Jacob, percebendo a intensidade do momento, interveio. Jean, sei que isso é muito para processar agora. Talvez devêssemos nos sentar, conversar com calma. Há muito o que explicar. Mas Jean balançou a cabeça, incapaz de aceitar qualquer sugestão. Não, eu preciso. Preciso de um tempo. Preciso pensar. E com isso ele se afastou rapidamente, desaparecendo pelo corredor do hospital. Maria tentou chamar por ele, mas as palavras morreram em sua garganta. O que ela poderia dizer agora que o segredo estava fora? Ela só podia esperar que ele encontrasse um caminho para entender. Maria, sentindo-se exausta e vazia, deixou o hospital com Jacob. O peso do que havia feito era esmagador, mas ela sabia que não havia volta. Agora, tudo o que podia fazer era esperar. Dias se passaram, e o silêncio de Jean era ensurdecedor. Maria voltava à janela de seu quarto no asilo, observando o movimento lá fora, imaginando como o filho estaria lidando com a revelação. Enquanto isso, Pio e Helena continuavam a discutir sobre a mãe. Pio estava mais determinado do que nunca a bloquear as tentativas de Maria de tomar qualquer decisão sobre o dinheiro da família. Ela está fora de controle, repetia ele vez após vez. Precisamos fazer algo antes que ela destrua tudo. Helena, por outro lado, começava a ver a situação de maneira diferente. Ela percebeu que a busca da mãe por seu filho perdido não era apenas uma obsessão ou um capricho, mas uma tentativa desesperada de corrigir um erro do passado. A cada dia que passava, sentia uma compaixão crescente por Maria, um desejo de apoiá-la. Finalmente, uma tarde, Jean apareceu no asilo. Ele estava mais magro e parecia cansado, como se não tivesse dormido direito há dias. Maria sentiu o coração disparar quando o viu. Jean, começou, a voz baixa. Ele a interrompeu com um gesto suave da mão. Precisamos conversar, disse ele. Mas não aqui. Vamos para um lugar mais tranquilo. Eles caminharam até o jardim do asilo, onde havia um banco de madeira sob a sombra de uma árvore antiga. Jean sentou-se primeiro e Maria o seguiu, sentando-se ao lado dele. Por um momento, o silêncio entre eles foi denso e pesado. Por que agora? Perguntou Jean finalmente, a voz cheia de dor. Por que esperar tanto tempo para me procurar? Maria suspirou profundamente, tentando encontrar as palavras certas. Eu queria te procurar antes, mas tinha medo. Medo de te machucar, de trazer confusão para sua vida. Eu não sabia como você reagiria. E então, com o passar dos anos, o medo só cresceu. Mas agora que estou velha e fraca, percebi que não posso morrer sem ao menos tentar. Eu precisava te encontrar, Jean, para pedir perdão, para te dizer que nunca parei de pensar em você. Jean respirou fundo, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. Eu, sempre me senti diferente, admitiu ele. Sempre senti que havia algo que não fazia sentido na minha vida. Eu só não sabia o que era. E agora, saber que você é minha mãe, não sei como lidar com isso. Maria colocou a mão sobre a dele com suavidade. Eu entendo. Sei que é muito para processar. Mas, se você me der uma chance, posso tentar explicar. Podemos tentar entender isso juntos. Enquanto mãe e filho falavam, tentando reconstruir os laços que haviam sido cortados há tanto tempo, Pio e Helena chegaram ao asilo. Eles viram Jean e Maria sentados juntos, conversando. Pio, com raiva e frustração evidentes em seu rosto, avançou em direção a eles, enquanto Helena o seguia, tentando mantê-lo calmo. O que você está fazendo aqui? Pio gritou, interrompendo a conversa entre Maria e Jean. Você veio aqui atrás de dinheiro, não é? É isso que você quer. Jean ficou de pé, surpreso pela explosão de Pio. Dinheiro? Ele repetiu, chocado.
Eu não vim aqui por dinheiro. Eu vim para entender quem sou, para conhecer minha mãe. Pio zombou. Sua mãe, ela é nossa mãe. E tudo o que ela tem nos pertence. Você não vai tirar nada de nós. Maria, ainda sentada no banco, sentiu-se impotente diante da raiva de Pio. Pio, por favor, pare. Ela implorou. Isso não é sobre dinheiro. Mas Pio estava cego pela fúria. Ele olhou para Jean com desprezo. Você acha que pode simplesmente aparecer aqui e tomar o que é nosso? Não vou deixar isso acontecer. Antes que a situação pudesse se deteriorar ainda mais, Helena interveio. Basta, Pio, gritou ela, empurrando-o para trás. Você está sendo ridículo. Isso não é sobre dinheiro ou herança. Isso é sobre nossa mãe tentando corrigir um erro do passado. Pio olhou para Helena perplexo. Como você pode defender isso? Ele vai levar tudo. Helena balançou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas. Eu não me importo com o dinheiro, Pio. O que importa é que nossa mãe finalmente tenha paz. E se para isso ela precisa encontrar seu filho perdido, então eu a apoio. O silêncio caiu sobre o grupo. Pio olhou de Helena para Maria e depois para Jean, incapaz de compreender o que estava acontecendo. Finalmente ele virou as costas e saiu, resmungando de frustração. Maria olhou para Jean e Helena, sentindo uma mistura de tristeza e alívio. Ela sabia que tinha uma longa jornada pela frente para reconstruir os laços com Jean, mas pelo menos agora não estava mais sozinha. Helena estava ao seu lado, e isso era um começo. Jean suspirou, sentindo o peso de tudo o que havia aprendido nos últimos dias. Eu preciso de tempo para entender tudo isso, disse ele a Maria, mas quero tentar, quero entender quem você é, quem eu sou. Maria sentiu uma onda de emoção, uma esperança que não sentia há muito tempo. Obrigada, Jean, isso é tudo o que peço. Uma chance de te conhecer, de te mostrar que, mesmo com todos os erros, sempre te amei. Enquanto o sol se punha sobre o jardim do asilo, Maria sentiu uma paz que há muito não sentia. A revelação do segredo, embora dolorosa, havia iniciado um processo de cura. Ela sabia que havia muito a fazer, muitas conversas difíceis a ter, mas pela primeira vez em décadas sentia que havia uma chance de redenção, uma chance de finalmente fazer as pazes com o passado. Mas o que Maria ainda não sabia era que esse era apenas o começo. Outras complicações surgiriam, outras verdades seriam reveladas. E, enquanto tentava reconstruir sua relação com Jean, o próprio Pio começaria a perceber que a busca pela herança poderia acabar custando muito mais do que ele jamais imaginou. O outono se transformou em inverno, e as árvores ao redor do asilo perderam suas folhas, deixando galhos esqueléticos apontando para o céu cinzento. No entanto, dentro das paredes frias do asilo, Maria sentia um calor crescente em seu coração. Ela havia começado a reconstruir uma conexão com Jean, seu filho perdido, e a relação deles, embora frágil, era como um broto que começava a despontar no meio da neve. Jean retornava ao asilo regularmente, inicialmente para entender mais sobre sua mãe biológica e seu passado, mas logo descobriu algo mais. Nos encontros silenciosos e nas longas conversas no jardim, ele começou a ver em Maria uma mulher forte, resiliente, que havia suportado muitas adversidades para chegar até aquele ponto. Ele viu a dor em seus olhos, mas também viu amor e arrependimento. Lentamente, ele começou a perdoá-la por tê-lo dado para a adoção, compreendendo que sua decisão, na época, fora tomada em meio ao desespero e à necessidade. Enquanto isso, Helena se aproximava cada vez mais da mãe. A determinação de Maria de encontrar Jean e a maneira como ela se abriu sobre seu passado e sua dor tocaram Helena profundamente. Pela primeira vez, ela sentiu uma empatia genuína pela mãe, algo que havia sido perdido durante os anos de busca por aprovação e amor. Helena começou a passar mais tempo com Maria, trazendo livros para lerem juntas, ajudando nas pequenas tarefas diárias e até cozinhando para ela, nos fins de semana, um gesto que Maria valorizava profundamente. Um dia, durante uma dessas visitas, Helena trouxe consigo um álbum de fotos antigo. Ela o abriu no colo de Maria e, juntas, começaram a folhear as páginas amareladas e gastas, cheias de memórias. Fotografias de quando Pio e Helena eram pequenos, brincando no jardim, viagens de férias à costa e momentos familiares alegres preencheram as páginas. Maria sorriu ao ver as imagens, mas havia uma sombra de tristeza em seu olhar. Eu gostaria de ter feito mais por vocês, confessou Maria, os olhos fixos em uma foto de Pio ainda criança, rindo enquanto balançava em um balanço improvisado. Gostaria de ter sido uma mãe melhor, uma mãe mais presente. Helena apertou a mão de sua mãe. Você fez o melhor que pode, mamãe, disse ela suavemente. Todos cometemos erros, mas você está aqui agora, tentando corrigir as coisas, e isso é o que importa.
A relação entre Maria e Helena continuou a crescer, mas Pio se afastava cada vez mais. Incapaz de compreender a transformação de sua irmã e o perdão crescente de Jean, ele se afundava em um ressentimento amargo. Para ele, tudo era sobre controle e segurança. A herança era a sua garantia, o seu futuro. E agora, parecia que tudo estava sendo ameaçado. Uma noite, em meio a uma tempestade de neve, Pio finalmente cedeu ao peso de suas frustrações. Ele se sentou à mesa da cozinha de sua casa, olhando para uma garrafa de vodka quase vazia, tentando afogar suas preocupações. Seus pensamentos voltaram para a mãe e o irmão recém-descoberto. Por que ela fez isso? Murmurou ele para si mesmo. Porque ela nunca nos contou. Sua esposa, Cassia, entrou na cozinha e viu o estado do marido. Pio, ela começou com a voz preocupada. Você precisa parar com isso. Precisa conversar com sua mãe. Tentar entender. Isso tudo está te destruindo. Pio balançou a cabeça. Eu não consigo, Cassia. Não consigo entender. Ela sempre escondeu coisas de nós. E agora isso, não posso simplesmente aceitar. Cassia colocou a mão no ombro dele. Talvez se você falar com ela, realmente falar sem raiva, sem julgamentos, talvez você possa começar a entender. E talvez você possa encontrar um pouco de paz também. Pio olhou para sua esposa por um longo momento antes de suspirar profundamente. Talvez você esteja certa, disse ele finalmente. Eu não sei se consigo, mas talvez eu deva tentar. Na manhã seguinte, Pio tomou coragem e foi ao asilo. Ao entrar, ele sentiu um peso esmagador de nervosismo e raiva reprimida. Mas também uma pequena faísca de esperança. Ele encontrou Maria na sala de visitas, sentada ao lado de Jean e Helena, que conversavam suavemente. Ao vê-lo, o rosto de Maria iluminou-se com uma mistura de surpresa e esperança. Eu costumava pensar que a herança era o mais importante, ele disse a Jean certa noite, enquanto caminhavam juntos pelo bairro. Mas agora percebo que o que mamãe deixou para nós é muito mais valioso do que qualquer coisa material. Ela nos deixou um ao outro. E assim os irmãos Novak encontraram um novo ritmo de vida. Suas dores passadas ainda existiam, mas eram suavizadas pelo amor que haviam encontrado, pela conexão renovada que compartilhavam. O centro comunitário floresceu, e com ele a memória de Maria se fortaleceu, como uma presença constante e amorosa, que guiava cada ação, cada decisão. Um dia, enquanto Pio arrumava a biblioteca comunitária, encontrou uma antiga foto de sua mãe, guardada em um dos livros. Era uma foto de Maria quando jovem, o rosto iluminado por um sorriso cheio de esperança. Ele olhou para a foto por um longo tempo, um sorriso leve tocando seus próprios lábios. Você sempre soube o que estava fazendo, mamãe, murmurou ele, mesmo quando nós não sabíamos. Obrigado por não desistir de nós, por nos mostrar o que realmente importa. Jean e Helena o encontraram pouco depois, e juntos eles olharam para a foto. Ela está conosco em tudo o que fazemos, disse Helena com a voz suave. Acho que ela sempre estará. Jean assentiu sentindo uma tranquilidade dentro de si que nunca havia experimentado antes. Nós somos o legado dela, e enquanto estivermos juntos, seu espírito continuará vivo. Pio, ela disse suavemente, estava esperando que viesse. Pio respirou fundo e se aproximou sentando-se à frente da mãe. Precisamos conversar, disse ele, tentando manter a voz firme, mas havia um tremor evidente em suas palavras. Maria assentiu sinalizando para Jean e Helena que lhes dessem um momento a sós. Claro, meu filho, o que você quer saber? Pio hesitou por um momento, tentando organizar seus pensamentos. Por que você nunca nos contou sobre Jean? Por que manter isso em segredo todos esses anos? Maria olhou nos olhos do filho, seus próprios olhos cheios de tristeza. Eu queria protegê-los. Tinha medo de que, se soubessem, isso os machucaria. Os faria questionar tudo o que conheciam. E, honestamente, eu estava assustada. Assustada com o que vocês pensariam de mim, do que diriam. Eu sempre quis contar, mas não sabia como. Pio ouviu, o rosto uma máscara de dor e conflito. Mas e quanto ao que você fez? Abandonou seu filho, nossa família, tudo para manter esse segredo. Como podemos confiar em você agora? Maria suspirou, sentindo o peso das palavras do filho. Eu cometi muitos erros, Pio, erros dos quais me arrependo todos os dias, mas nunca foi por falta de amor por você ou sua irmã. Eu amei cada um de vocês de todo o coração. Eu estava perdida, jovem e sozinha. Fiz o que pensei ser o melhor na época, mesmo que tenha sido a decisão errada. E lamento profundamente. Houve um longo silêncio. Pio parecia lutar com seus próprios sentimentos, seus olhos fixos no chão. Finalmente ele falou, sua voz mais suave agora. E o que acontece agora?
Ele é parte da nossa família. Devemos aceitá-lo? Maria sorriu suavemente, sentindo uma leve esperança brotar. Ian é seu irmão, Pio. Não posso mudar o passado, mas podemos decidir o que fazer com o futuro. Não espero que você o aceite de imediato, mas talvez possamos todos tentar. Por mim, por nossa família. Pio refletiu sobre as palavras da mãe, e algo dentro dele começou a ceder. Talvez Cassia estivesse certa. Talvez ele precisasse deixar o passado para trás e começar a construir um novo futuro. Eu. Não sei se consigo, mas... Posso tentar, disse ele finalmente. Sua voz um sussurro. Maria sorriu, lágrimas de alívio enchendo seus olhos. Isso é tudo o que peço, meu filho. Apenas uma chance de sermos uma família novamente. Nos dias que se seguiram, a relação entre Pio e Ian permaneceu tensa. Mas com Helena e Maria mediando, eles começaram lentamente a encontrar um terreno comum. Pio aprendeu sobre o homem que Ian se tornara, um médico dedicado e compassivo. Ian, por sua vez, entendeu os medos e preocupações de Pio sobre a família e a herança. Enquanto a neve continuava a cair, cobrindo o mundo lá fora com um manto de branco, Maria sentiu um calor crescente dentro de si. Pela primeira vez em décadas, ela estava cercada por seus filhos, todos juntos. A jornada não estava completa e havia muitos desafios pela frente, mas ela sabia que haviam dado o primeiro passo para a cura. Uma noite, após uma reunião familiar particularmente emotiva, Maria sentiu uma leveza no peito que há muito tempo não sentia. Ela caminhou até a janela do quarto, olhando para o céu estrelado. Sentiu a presença de algo maior, algo que não podia explicar, mas que a confortava. Talvez fosse o espírito de Alexander, o amor que perdera na juventude, ou talvez fosse simplesmente o peso de tantos anos de segredos finalmente sendo aliviado. Ela sabia que o futuro ainda era incerto, que ainda havia muito a ser dito e feito, mas pela primeira vez sentia que estava no caminho certo. Um caminho de redenção, perdão e, acima de tudo, de amor. O inverno finalmente deu lugar à primavera e, com o degelo, o jardim do asilo começou a florescer. Maria sentia uma renovação semelhante em seu coração. Os encontros frequentes com Ian, as visitas de Helena e até mesmo os passos hesitantes de Pio em direção ao perdão, tudo isso trazia uma nova vida à sua alma cansada. No entanto, ela sabia que o caminho da reconciliação era repleto de desafios e que o momento mais decisivo ainda estava por vir. John havia se aberto mais sobre sua vida ao longo das semanas. Ele contou a Maria sobre seus pais adotivos, duas pessoas bondosas que o criaram com amor e dedicação, e sobre o que sentir ao descobrir que era adotado. Maria, ouvindo as palavras de John, sentiu uma dor familiar e uma paz indescritível ao mesmo tempo. Fico feliz que você tenha tido bons pais, John, disse ela, a voz suave. Eles te deram uma vida que eu, na época, não poderia ter proporcionado. Enquanto o relacionamento entre mãe e filho crescia, Pio lutava com seus próprios sentimentos. Ele ainda tinha dificuldade em aceitar Ian como parte da família, mas em seu íntimo, algo estava mudando. Ele via como Helena se aproximava mais da mãe, como a atmosfera na casa dela se tornava mais leve, mais pacífica. Cassia, sua esposa, também o incentivava a deixar para trás o ressentimento que carregava. Talvez seja hora de seguir em frente, Pio, disse ela uma noite enquanto eles se preparavam para dormir. Talvez seja hora de aceitar que sua mãe também é humana, que ela cometeu erros, mas que está tentando fazer o certo agora. Pio ponderou sobre isso por dias, até que, finalmente, uma tragédia abalou a família, forçando todos a confrontarem seus sentimentos. Maria, que vinha recuperando forças desde a revelação de seu segredo, começou a sentir-se mal. No início, pensou que era apenas uma gripe passageira, mas logo os sintomas se intensificaram. Em uma manhã, ela desmaiou no corredor do asilo. A equipe médica a levou imediatamente ao hospital e lá, após uma série de exames, o diagnóstico foi revelado. Insuficiência cardíaca avançada. A notícia caiu sobre a família como um trovão. Helena foi a primeira a chegar ao hospital, o rosto pálido de medo e preocupação. Já, como médico, compreendeu a gravidade da situação imediatamente. Ela precisa de repouso absoluto, disse ele ao médico que a atendia. Mas sabemos o que isso realmente significa, ele pensou sem voz. Pio chegou logo depois, seu rosto uma mistura de choque e culpa. Como? Como isso aconteceu? Perguntou ele a Já, o irmão que ainda estava aprendendo a conhecer. Já, com os olhos tristes, explicou que a idade avançada e o estresse dos últimos meses provavelmente haviam contribuído para o agravamento da condição de Maria. Maria estava consciente, mas fraca.
Ela olhou para os filhos reunidos ao redor de sua cama e tentou sorrir. Parece que meu tempo está acabando, não é? Ela sussurrou sua voz uma sombra do que era. Helena segurou sua mão, lágrimas escorrendo pelo rosto. Não diga isso, mamãe. Vamos te ajudar a melhorar. Estamos todos aqui por você. Já assentiu, tentando manter a calma. Vamos fazer o que pudermos, mãe. Estamos todos aqui agora e não vamos a lugar nenhum. Pio, lutando contra as lágrimas, se aproximou da cama. Mãe, eu... Sinto muito. Ele disse, a voz embargada. Sinto muito por tudo. Por não ter entendido antes, por não ter apoiado você. Eu só... Não quero que você vá assim. Maria olhou para ele, seus olhos cansados, mas cheios de amor. Meu filho, você não tem nada a se desculpar. Todos nós temos nossas batalhas, nossos medos. Estou feliz que você esteja aqui agora. Isso é tudo o que importa. Os dias que se seguiram foram uma mistura de esperança e desespero. Maria lutava com todas as forças, enquanto seus filhos se revezavam ao seu lado, cada um deles tentando compensar o tempo perdido. Jean usou suas conexões médicas para trazer os melhores especialistas, mas sabia que o prognóstico era sombrio. Pio e Helena fizeram as pazes, deixando de lado antigas disputas em nome de um propósito maior, o bem-estar da mãe. Uma noite, enquanto o hospital estava calmo e apenas o som distante das máquinas e dos passos ecoava pelos corredores, Maria chamou seus filhos. Eu sei que meu tempo está se esgotando, disse ela, a voz fraca, mas clara. Há algo que preciso que vocês saibam, algo que precisa ser dito antes que eu vá. Todos se aproximaram, segurando suas mãos, sentindo o calor frágil de sua pele. Vocês são minha maior alegria, meu maior amor, continuou ela, mas também foram minha maior dor, não pelos seus erros, mas pelos meus. Sempre quis proteger vocês, mas vejo agora que o verdadeiro amor é permitir que as pessoas cometam seus próprios erros, que aprendam e cresçam com eles. Maria respirou fundo, como se as palavras seguintes fossem as mais difíceis de sua vida. Já, disse ela, olhando diretamente para ele. Eu sinto muito. Eu sinto muito por não ter sido a mãe que você merecia desde o começo. Espero que, onde quer que seu caminho o leve, você saiba que sempre foi amado. Ela então olhou para Pio e Helena. E vocês, meus queridos, deixem o passado para trás, sigam em frente juntos, estejam lá um para o outro, essa é minha última vontade para vocês. Os filhos choraram, cada um segurando uma das mãos de Maria. A sala estava silenciosa, preenchida apenas pelo som de suas respirações entrecortadas e pelo constante bip das máquinas. Maria fechou os olhos, uma expressão de paz finalmente atravessando seu rosto. Eu os amo, sussurrou ela, a voz quase inaudível. Nos dias que se seguiram, a saúde de Maria declinou rapidamente. O tempo parecia correr mais rápido, cada momento mais precioso que o anterior. Já, Pio e Helena passaram cada minuto ao lado da mãe, tentando fazer o máximo para que seus últimos dias fossem cheios de amor e paz. E então, em uma manhã fria de primavera, Maria Novak deu seu último suspiro. Sua partida foi calma, cercada pelos filhos que tanto amava e que finalmente estavam juntos como uma família. O peso de tantos anos de segredos e arrependimentos parecia se dissipar, deixando um sentimento de aceitação e paz. O funeral de Maria foi uma cerimônia simples, mas cheia de emoção. Amigos e parentes vieram para prestar suas últimas homenagens e os filhos de Maria, de mãos dadas, prometeram honrar sua memória da melhor forma possível, permanecendo unidos. Embora a perda de Maria fosse devastadora, ela deixou para trás um legado de amor, perdão e redenção. Seus filhos, agora mais próximos do que nunca, estavam determinados a continuar o que ela havia começado, a aprender com seus erros e a viver com o amor e a compaixão que ela sempre desejou para eles. Enquanto o sol se punha sobre o cemitério, Jean, Pio e Helena ficaram lado a lado, olhando para o horizonte. Sabiam que ainda havia muito a enfrentar, mas agora tinham algo que nunca tiveram antes, uns aos outros. O segredo de Maria, uma verdade dolorosa mantida oculta por tanto tempo, havia sido finalmente revelado. E em sua revelação, trouxe uma nova compreensão, uma nova esperança e um novo começo para todos que a amavam. A primavera deu lugar ao verão e os campos da Polónia floresceram sob o sol quente. Para Jean, Pio e Helena, a paisagem em transformação era um reflexo do próprio processo de cura e crescimento pelo qual estavam passando. A perda de Maria havia deixado uma marca indelével em cada um deles, mas também havia criado uma nova base sobre a qual podiam construir algo melhor. Os dias após o funeral de Maria foram cheios de reflexões e conversas profundas. Jean decidiu tirar um tempo longe de seu trabalho no hospital.
Ele percebeu que, apesar de toda a sua dedicação à medicina, havia negligenciado partes importantes de sua própria vida. Eu sempre senti que havia algo faltando, ele disse a Pio e Helena durante uma caminhada pelo campo. Agora que sei da verdade sobre minha origem, sinto como se pudesse finalmente me entender completamente. Mas também sei que ainda há muito que preciso descobrir sobre mim mesmo e sobre a família que deixei para trás. Pio, que por tanto tempo se agarrara à ideia de controle e herança, começou a ver a vida sob uma nova perspectiva. A morte de sua mãe lhe ensinou que o que realmente importa não são bens materiais, mas as conexões que construímos com aqueles que amamos. Eu perdi muito tempo brigando por coisas que no fim das contas não têm valor, ele confessou a Jean certa tarde. Eu deixei minha ganância e meu medo de perder controle afastarem as pessoas que mais importavam para mim. Quero ser uma pessoa melhor, quero estar aqui para você, para Helena. Quero honrar a memória de nossa mãe, não pelo que ela possuía, mas pelo que ela nos ensinou. Helena, sempre a mediadora, sempre a voz da razão, se sentiu profundamente aliviada ao ver seus irmãos finalmente se entendendo. Mamãe sempre quis que fôssemos unidos, ela disse, olhando para os dois. E agora, pela primeira vez em muito tempo, sinto que estamos realmente juntos, e quero que continuemos assim, não importa o que aconteça. Juntos, os três decidiram que era hora de começar um novo capítulo. Eles concordaram em vender a casa da família, mas não para obter lucro, e sim para investir em algo que honrasse o legado de Maria. Ela sempre falou sobre abrir um centro comunitário, Helena lembrou. Um lugar onde as pessoas pudessem vir, compartilhar suas histórias, se conectar. Talvez possamos fazer isso em sua memória. A ideia foi recebida com entusiasmo por todos. Eles imaginaram um espaço onde pessoas de todas as idades poderiam se reunir, compartilhar suas experiências, aprender umas com as outras. Um lugar onde os erros do passado pudessem ser discutidos abertamente e onde todos tivessem a chance de encontrar perdão e crescimento como Maria havia encontrado no final de sua vida. O processo de criação do centro comunitário foi um esforço conjunto. Pio usou suas habilidades em negócios para ajudar a gerenciar as finanças e a organização, enquanto Helena, com sua empatia natural, trabalhou para construir uma comunidade de apoio em torno do projeto. Jean, por sua vez, ofereceu seu conhecimento médico e suas conexões para criar um espaço que também servisse como clínica gratuita para aqueles que precisassem. Enquanto o projeto ganhava forma, Jean também decidiu procurar seus pais adotivos, que ainda viviam em Varsóvia. Ele sabia que precisava agradecê-los por tudo o que haviam feito por ele e explicar o que havia descoberto sobre sua origem. Sei que a verdade pode ser difícil de aceitar, disse ele a eles durante uma visita emotiva, mas quero que saibam que nada disso muda o que sinto por vocês. Vocês são meus pais e sempre serei grato por tudo o que fizeram por mim. Seus pais adotivos, inicialmente chocados, acabaram compreendendo o desejo de Jean de conhecer suas raízes biológicas. Eles o abraçaram emocionados e prometeram apoiá-lo em sua busca por compreensão e paz. Com o tempo, o centro comunitário ficou pronto. Uma cerimônia de inauguração foi organizada, com a presença de amigos, familiares e membros da comunidade. Todos estavam ansiosos para ver o que os irmãos Novak haviam criado em memória de sua mãe. Quando as portas finalmente se abriram, o espaço foi preenchido com risos, histórias e um sentimento de esperança. Na entrada do centro, uma placa foi instalada dedicando o espaço à memória de Maria Novak. Abaixo de seu nome, uma simples inscrição. Para a mulher que nos ensinou que o amor, a compaixão e o perdão são os verdadeiros tesouros da vida. Enquanto observavam as pessoas entrarem no centro, Jean, Pio e Helena ficaram juntos, lado a lado. Eles sabiam que a jornada de sua mãe não havia terminado com sua morte, mas sim que seu espírito continuava vivo através deles, através das escolhas que fizeram e das vidas que tocaram. Ela estaria orgulhosa de nós, disse Helena segurando as mãos dos irmãos. Não importa o que o futuro traga, sei que agora estamos prontos para enfrentá-lo juntos. Jean assentiu, um sorriso sereno em seu rosto. Sim, estamos prontos, e faremos o que for preciso para manter o legado dela vivo. Pio olhou para o céu, sentindo o sol aquecer seu rosto. Somos uma família, ele disse, e como família vamos continuar a crescer, a aprender e a amar. Enquanto o sol se punha no horizonte, banhando o centro comunitário com uma luz dourada, os irmãos Novak sabiam que, apesar de todas as dificuldades e perdas, haviam encontrado algo verdadeiramente precioso, um ao outro e um novo começo. Meses se passaram desde a inauguração do centro comunitário, dedicado à memória de Maria Novak, e o lugar rapidamente se tornou um ponto de referência na comunidade.
Todos os dias, pessoas de todas as idades e origens se reuniam ali para compartilhar suas histórias, buscar ajuda e se reconectar com suas próprias famílias e com eles mesmos. O centro se tornou um símbolo de esperança e renovação, exatamente como Maria teria desejado. Já, agora mais em paz com sua identidade, decidiu dividir seu tempo entre seu trabalho no hospital e sua nova função como médico voluntário no centro comunitário. Ele se dedicava a oferecer cuidados de saúde gratuitos para aqueles que não podiam pagar por um tratamento adequado, sentindo-se mais realizado do que nunca. O trabalho o permitia sentir-se mais próximo de sua mãe biológica, honrando seu legado de compaixão e cuidado com os outros. Aqui sinto que estou fazendo a diferença. Ele disse a Helena um dia, enquanto atendia uma jovem mãe com seu bebê doente. Sinto que estou continuando o trabalho que mamãe começou. Helena, por outro lado, se envolveu profundamente na administração do centro, usando suas habilidades organizacionais para criar programas educacionais, oficinas de arte e sessões de aconselhamento familiar. Ela encontrou uma nova paixão em ajudar as pessoas a reconstruírem suas vidas, assim como ela e seus irmãos haviam feito. Cada história que ouvia, cada pessoa que ajudava a guiar pelo caminho do perdão e da reconciliação, parecia um tributo à própria jornada de sua mãe. Mamãe teria adorado ver o impacto que estamos tendo aqui. Ela confidenciou já em uma tarde de primavera, enquanto observavam um grupo de crianças plantando flores no jardim comunitário. Sinto como se estivéssemos fazendo a coisa certa, como se estivéssemos finalmente onde deveríamos estar. Pio, que inicialmente lutou contra as mudanças, surpreendeu-se com o quanto encontrou propósito no centro comunitário. Ele utilizou suas habilidades empresariais para arrecadar fundos e garantir que o centro tivesse recursos suficientes para operar. Para ele, o trabalho tornou-se uma forma de redenção, uma maneira de compensar os anos em que priorizou o dinheiro acima das conexões humanas. À medida que os dias passavam, os irmãos continuaram a se apoiar mutuamente, criando um ambiente de amor, respeito e compreensão no centro comunitário e em suas próprias vidas. Eles haviam enfrentado o segredo do passado, lidado com suas dores e emergido mais fortes e mais unidos do que nunca. E enquanto o sol se punha sobre a pequena cidade polonesa, tingindo o céu com tons de laranja e rosa, eles souberam que, apesar das adversidades, haviam encontrado um lar. Não em um lugar físico, mas uns nos outros, em sua capacidade de perdoar, amar e continuar a crescer juntos. Maria Novak, onde quer que estivesse, certamente estava sorrindo. Fim.